Você já se perguntou como Caim, um dos primeiros filhos de Adão e Eva, conseguiu arranjar uma esposa e ter filhos? Imagine o mistério e a surpresa ao descobrir detalhes ocultos nas entrelinhas da Bíblia. Como Caim, após cometer o primeiro homicídio da história, conseguiu estabelecer uma nova comunidade e fundar uma cidade? Seu relacionamento com Abel, seu irmão mais novo, desencadeou uma série de eventos dramáticos e decisivos. Ambos ofereceram sacrifícios a Deus, mas apenas o de Abel foi aceito, deixando Caim cheio de ciúmes e ira. Essa rejeição não só levou ao primeiro assassinato registrado, mas também marcou o início de um enigma que vamos explorar juntos hoje. Consumido pela inveja e ira, Caim cometeu o primeiro homicídio registrado na história humana, tirando a vida de seu irmão Abel. Este evento trágico é narrado em Gênesis 4:8. Disse Caim a Abel, seu irmão: "Vamos ao campo." Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. A motivação por trás deste ato brutal foi a rejeição de Deus às ofertas de Caim, enquanto as de Abel foram aceitas. Isso gerou um ressentimento profundo em Caim, culminando em um ato de violência extrema. Após o assassinato, Deus confrontou Caim com uma pergunta direta: "Onde está Abel, teu irmão?" Gênesis 4:9. A resposta de Caim foi evasiva e desafiadora: "Não sei, sou eu o guardador do meu irmão?" Gênesis 4:9. A resposta de Deus revelou a gravidade do pecado de Caim. "A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra." Gênesis 4:10. A justiça divina não tardou, e Caim foi amaldiçoado. Deus disse: "Agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra." Gênesis 4:11-12. Caim expressou sua angústia ao Senhor, temendo ser morto por qualquer um que o encontrasse. Em resposta, Deus colocou uma marca sobre Caim, prometendo 7 vezes vingança contra quem o matasse. Este ato de misericórdia divina, apesar da gravidade do pecado de Caim, é descrito em Gênesis 4:15. "E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse." Essa marca de Caim se tornou um símbolo do peso do pecado que ele carregaria pelo resto de sua vida. A punição divina foi dupla. Além de ser banido da terra fértil, Caim foi condenado a uma existência de errância e isolamento. Ele foi afastado da presença de Deus e da comunidade humana, uma consequência severa que refletia a profundidade de sua transgressão. Esse exílio representava não apenas uma separação física, mas também uma alienação espiritual. Caim, o errante, se tornou um símbolo da separação causada pelo pecado. No entanto, a história de Caim não termina aqui. Mesmo carregando o fardo de seu crime, ele encontrou uma esposa e teve filhos, iniciando uma nova geração. Ele construiu uma cidade e a nomeou em homenagem a seu filho, Enoque, demonstrando a capacidade humana de seguir em frente, mesmo sob o peso do pecado. Mas como Caim conseguiu uma esposa e fundou uma cidade em meio a tanta adversidade? A marca de Caim e sua vida como um errante carregam lições profundas sobre a justiça, a misericórdia e as consequências das escolhas humanas. Caim, marcado pela culpa e afastado da comunhão com Deus, simboliza a luta contínua da humanidade com a moralidade e o pecado. A intrigante questão de como Caim conseguiu uma esposa levanta especulações sobre a possível existência de outros seres humanos além da família imediata de Adão e Eva. A Bíblia menciona em Gênesis 4:17: "E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque, e ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho, Enoque." Este versículo sugere que, além de Adão, Eva, Caim e Abel, havia outras pessoas na terra. Mas quem seriam esses outros indivíduos? Uma hipótese amplamente discutida é que Adão e Eva tiveram muitos outros filhos e filhas que não são mencionados explicitamente nas Escrituras.
Gênesis 5:4 apoia essa ideia ao afirmar que "E foram os dias de Adão depois que gerou há 700 anos, e gerou filhos e filhas. Portanto, é possível que a esposa de Caim fosse uma de suas irmãs ou uma sobrinha, considerando as longas vidas que as pessoas viviam naquela época." Outra teoria especulativa sugere que Deus poderia ter criado outros seres humanos fora do relato direto de Adão e Eva. Essa ideia, embora não explicitamente mencionada na Bíblia, tenta harmonizar a narrativa bíblica com as evidências arqueológicas e antropológicas que apontam para a existência de outras comunidades humanas na antiguidade. Alguns estudiosos argumentam que, para a rápida multiplicação da população humana, seria necessário um contingente maior de pessoas, difícil de alcançar, apenas com os descendentes diretos de Adão e Eva. No entanto, é importante destacar que essas interpretações são especulativas e não encontram respaldo direto no texto bíblico. A narrativa de Gênesis se concentra principalmente na linhagem de Adão e Eva, sem mencionar de forma clara a presença de outros grupos humanos contemporâneos. Esta falta de detalhes deixa margem para muitas perguntas e debates sobre como Caim encontrou uma esposa e iniciou uma nova geração. A prática do casamento entre parentes próximos, como irmãos e primos, era comum e necessária nos primeiros estágios da humanidade, antes da introdução das leis mosaicas. Essas leis, que surgiram muito mais tarde, proibiam tais uniões para proteger a saúde genética da população. Gênesis 20:12 nos dá um exemplo de tais práticas, onde Abraão revela que Sara era sua meia-irmã. E, na verdade, é também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha de minha mãe, e veio a ser minha mulher. A hipótese de que Caim tenha se casado com uma de suas irmãs é uma das mais aceitas entre estudiosos e teólogos para explicar como ele encontrou uma esposa. A Bíblia, embora não forneça detalhes explícitos sobre a esposa de Caim, dá indícios de que Adão e Eva tiveram muitos filhos além de Caim e Abel. Em Gênesis 5:4, lemos: "E foram os dias de Adão depois que gerou há 700 anos, e gerou filhos e filhas." Isso sugere que a população inicial da humanidade se expandiu através do casamento entre irmãos e irmãs. No contexto da época, o casamento entre parentes próximos, incluindo irmãos, não era apenas necessário, mas também socialmente aceitável para a propagação da raça humana. Naqueles tempos primordiais, a ausência de proibições explícitas sobre o casamento entre parentes permitia que tais uniões ocorressem, sem a conotação negativa que essas práticas têm nos dias atuais. Gênesis 20:12, por exemplo, revela que Abraão se casou com Sara, sua meia-irmã. E, na verdade, é também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Essas práticas eram comuns e vistas como essenciais para a continuidade da linhagem humana. A narrativa bíblica oferece vários exemplos de casamentos entre parentes próximos, destacando como essas uniões eram não apenas permitidas, mas muitas vezes abençoadas por Deus. O caso de Isaque e Rebeca, detalhado em Gênesis 24, ilustra a importância de manter a pureza da linhagem familiar. Rebeca, uma prima de Isaque, foi escolhida para ser sua esposa, e a união foi vista como providencial e divinamente guiada. Essa prática continuou até que as leis mosaicas foram estabelecidas, introduzindo restrições claras sobre o casamento entre parentes próximos para proteger a saúde genética das futuras gerações. Em Levítico 18, Deus decreta uma série de proibições contra o casamento entre parentes próximos, refletindo uma nova fase na evolução das práticas matrimoniais. Essas leis surgiram aproximadamente 2.500 anos após a criação de Adão e Eva, marcando um ponto significativo na história da humanidade. A história de Noé e seus filhos após o dilúvio também ressalta a necessidade de tais uniões para repovoar a terra. Em Gênesis 9:1, Deus ordena a Noé e seus filhos: "Frutificai
e multiplicai-vos, e enchei a terra. Dada a escassez populacional após o dilúvio, os filhos de Noé não tiveram outra opção senão casar-se entre si ou com suas próprias irmãs para cumprir o mandato divino. Vários exemplos bíblicos ilustram a prática de casamentos entre parentes, refletindo a aceitação cultural dessa norma nos tempos antigos. Um dos casos mais notáveis é o de Abraão e Sara. Em Gênesis 20:12, Abraão revela: "E na verdade é também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha de minha mãe, e veio a ser minha mulher." Este casamento entre meio-irmãos demonstra como tais uniões eram vistas como normais e necessárias para manter a pureza da linhagem familiar e cumprir os propósitos divinos. Outro exemplo significativo é o casamento de Isaque e Rebeca. Em Gênesis 24, Abraão, preocupado em encontrar uma esposa adequada para seu filho, envia seu servo à sua terra natal para buscar uma esposa entre seus parentes. O servo encontra Rebeca, que é prima de Isaque, junto ao poço, e ela se torna a escolhida. Este relato destaca não apenas a prática cultural do casamento entre parentes, mas também a orientação divina nesses arranjos matrimoniais. A união de Isaque e Rebeca é retratada como providencial, um reflexo da bênção de Deus sobre tais casamentos. Além disso, a história de Jacó, neto de Abraão, ilustra mais exemplos de casamentos endogâmicos. Jacó se casa com suas primas Leia e Raquel, filhas de Labão, irmão de sua mãe Rebeca, conforme descrito em Gênesis 29. Então, Jacó serviu 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. Estas uniões enfatizam a continuidade das práticas culturais de manter casamentos dentro do círculo familiar, para assegurar a linhagem e a herança. A narrativa de Gênesis também nos apresenta o casamento de Judá com Tamar, sua nora, como outro exemplo de relações complexas dentro da família. Em Gênesis 38, Tamar, viúva de filho de Judá, engana Judá para assegurar sua descendência. Esta história revela as complexidades e as normas sociais sobre casamento e descendência dentro das famílias patriarcais. Ao analisarmos toda essa narrativa sobre Caim, seu crime, sua marca, e a questão intrigante de como ele conseguiu uma esposa, somos confrontados com um quadro complexo da condição humana. A história de Caim nos lembra das profundezas do pecado e das consequências devastadoras que ele pode acarretar. Mas também nos mostra a misericórdia e a continuidade da vida mesmo em meio às adversidades. O mistério em torno da esposa de Caim nos leva a explorar as práticas matrimoniais e sociais dos tempos antigos, onde casamentos entre parentes próximos eram comuns e aceitáveis. Essas uniões eram fundamentais para a multiplicação da população humana e a preservação das linhagens familiares, mesmo que hoje em dia possam gerar desconforto ou críticas. Em última análise, a história de Caim nos ensina sobre a complexidade da natureza humana, nossas lutas internas entre o bem e o mal, as consequências de nossas escolhas e a importância da misericórdia divina. Ela nos desafia a refletir sobre as normas sociais, éticas e morais em diferentes épocas e culturas, destacando a evolução dos valores e das leis ao longo da história. Assim, ao mergulharmos nas entrelinhas da Bíblia e nos mistérios da vida humana, somos convidados a uma jornada de descoberta, reflexão e aprendizado contínuo, explorando os aspectos mais profundos e intrigantes da nossa existência e da nossa relação com o divino. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.